Olá, bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Mais um dia começa e eu te faço um convite. Vamos juntos começar o dia bem informado? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos aos destaques do dia. Queda no preço da gasolina já traz alívio e consumidor espera por novas reduções. Senadores aprovam projeto que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS. Texto segue agora para a sanção presidencial. Nos destaques internacionais, sobe para 22 o número de mortos no Iraque após renúncia do líder Sadr. E foi remarcado para sexta-feira o lançamento do Artemis 1. A missão pretende voltar à Lua depois de 50 anos. Tudo isso a partir de agora. Começamos esta edição falando sobre os reflexos da redução da gasolina. A queda de mais de R$ 2,00 no preço desse combustível em 2 meses traz alívio ao bolso do consumidor. Após o projeto que fixou um teto limitado em 18% para o ICMS sobre os combustíveis e 3 reduções autorizadas pela Petrobras nas distribuidoras, a gasolina teve uma queda de R$ 2,14 no preço médio do litro nos postos do país no período de 2 meses. Desde a semana de 19 a 25 de junho, quando o litro da gasolina atingiu o maior valor, de R$ 7,39, o preço já caiu 28,9% e ficou abaixo dos R$ 5,00 em alguns postos. No começo de maio, o valor máximo pago no litro do combustível beirou R$ 9,00. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio na última semana, entre os dias 21 a 27 de agosto, foi de R$ 5,25. Já o valor mínimo foi de R$ 4,19 e o máximo de R$ 7,00. A queda do combustível ajudou os consumidores a cortarem custos, mas quem trabalha com transporte ainda espera novas baixas no preço. Nesta segunda-feira, a Petrobras reduziu em 15,7% o preço da gasolina de aviação. Essa foi a segunda diminuição seguida no valor do combustível, que já havia registrado queda de 5,7% no início desse mês. E o Senado aprovou a proposta que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e exames que não são previstos na lista da Agência Nacional da Saúde Suplementar, a ANS, chamada de rol taxativo. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça desobrigou as operadoras de pagarem por procedimentos que não estão listados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E, a partir de então, uma discussão sobre a limitação dos tratamentos pelo chamado rol taxativo começou. Isso porque o STJ entendeu que o rol define o que deve ser coberto pelas operadoras e não o mínimo que um plano deve oferecer. Pela proposta, os planos vão ter que pagar por tratamentos, mesmo que não estejam na lista, desde que sigam critérios como eficácia comprovada, que seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, no SUS, ou pela recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. E, neste caso, ele deve ter sido autorizado para cidadãos do país que sediar esse órgão. Como os senadores aprovaram o mesmo texto que passou pela Câmara, o projeto agora segue para a sanção presidencial. O assunto agora é a pandemia. O número de vítimas da doença aqui no Brasil segue em queda. Vamos conferir os números atualizados. O Brasil confirmou mais 128 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 683.622 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 12.458 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.397.205 diagnósticos confirmados. Com tendência de queda e variação de menos 32% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 136 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 15.160 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda com variação de menos 26% em relação a 2 semanas. Ainda falando em saúde, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
confirmou a primeira morte por varíola dos macacos no estado e a segunda no Brasil. A vítima é um homem de 33 anos que estava internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, ele tinha baixa imunidade e comorbidades que agravaram o quadro da doença. E mudando de assunto, o consumo de energia elétrica no Brasil aumentou 3,3%, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O aumento atingiu mais de 63 mil megawatts médios nos primeiros 15 dias de agosto. O mercado que abastece a indústria e grandes empresas, como shoppings e redes de varejo, consumiu um montante de 5,7% maior na comparação com o ano anterior. Já os consumidores residenciais apresentaram alta de quase 2% no comparativo anual. E o governo reanalisa a decisão sobre o horário de verão. A mudança pode voltar por conta da economia com energia solar. Em 2019, o governo tomou a decisão de extinguir o horário de verão. Mas agora o Ministério de Minas e Energia pediu a reanálise para o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Técnicos da pasta acreditam em um possível benefício que a volta do horário de verão poderia gerar aos consumidores de energia solar nos horários de pico. O tema ainda está na fase de discussão entre as áreas técnicas do Ministério e do operador. E se a avaliação com base no estudo for pela retomada do horário de verão, a ideia é que a regra volte a valer ainda neste ano. Desde o ano passado, integrantes do segmento empresarial de turismo, alimentação e bebida têm solicitado a integrantes do governo o retorno do horário de verão. O assunto está em avaliação pelo Palácio do Planalto, mas ainda sem decisão tomada. Integrantes do governo consideram que, caso seja avaliada como positiva, a mudança no horário de verão pode retornar já em outubro. Chegou a hora de falar do tempo. Nessa semana, o Brasil tem registrado diferentes cenários. Em algumas regiões, as temperaturas têm ficado abaixo de zero. E em outras, o calorão tem chegado aos 40 graus. Agora, a mesma frente fria que atinge o sudeste do país está se deslocando para o nordeste, provocando queda nas temperaturas e chuva em vários estados. Vamos juntos conferir como ficará o tempo hoje em algumas cidades do país. A gente começa falando de Palmas, em Tocantins, que tem registrado um calorão. O tempo deve continuar bem seco hoje, com nível de umidade do ar abaixo dos 35%. Por isso, é preciso ficar em alerta e se hidratar. A máxima hoje na cidade deverá alcançar os 39 graus. Já em Urupema, Santa Catarina, o cenário é bem diferente. A cidade segue registrando temperaturas negativas nesses últimos dias. A mínima por lá, na manhã de hoje, chegou a 3 graus negativos. Neste momento, a temperatura aumentou um pouquinho e a expectativa é de que a cidade registre no máximo 15 graus nessa terça-feira. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu por aqui, na região central. Nuvens bastante carregadas, aquele clássico dia cinza por aqui. O sol deve tentar aparecer em alguns momentos do dia, mas o tempo vai continuar bem fechado por aqui. E olha só, tem previsão de chuvas isoladas em alguns pontos da cidade. A mínima prevista para a capital paulista é de 9 graus e a máxima pode chegar apenas a 16 graus. E veja a seguir, sobe para 22 o número de mortos no Iraque após a renúncia do líder Sadr. E foi remarcado para sexta-feira o lançamento do foguete Artemis 1. A missão pretende voltar à Lua depois de 50 anos. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E voltamos com destaque internacional. Mais de 20 pessoas morreram no Iraque depois do anúncio da aposentadoria política do líder Sadr. Noite de tensão em Bagdá. Intensos tiroteios foram registrados perto do parlamento.
Também houve disparos nas entradas da Zona Verde, que abriga ministérios e embaixadas na capital iraquiana. O exército declarou um toque de recolher nacional. As forças de segurança cercaram Bagdá. Os tiroteios ocorreram entre os sadristas e os apoiadores do quadro de coordenação, grupo político pró-iraniano contrário a Assad. Em Washington, a Casa Branca considerou a situação preocupante e pediu calma e diálogo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu contenção e que todas as partes tomem medidas imediatas para a desescalada da situação. O Iraque está imerso em uma crise política desde as eleições legislativas de outubro de 2021. A situação se agravou nesta segunda-feira na capital, onde, após o anúncio de Sar, um dos principais atores da política iraquiana, centenas de sadristas invadiram o Palácio da República, sede do Conselho de Ministros. O presidente venezuelano Nicolás Maduro se encontrou com o embaixador da Colômbia, Armando Benetti. Os dois países retomaram as relações diplomáticas. O encontro ocorreu em Caracas. Maduro deu as boas-vindas ao embaixador. Colômbia e Venezuela retomaram formalmente suas relações com a chegada a Caracas de Armando Benedetti após 3 anos de ruptura diplomática. No domingo, o diplomata da Colômbia assinalou que mais de 8 milhões de colombianos vivem do comércio binacional, motivo pelo qual um dos objetivos é restabelecer as relações comerciais entre os dois países. Expectativa semelhante existe no lado venezuelano, onde industriais anseiam por normalizar o comércio que existiu por anos. Após a chegada ao poder do esquerdista Gustavo Petro na Colômbia, ambos os países designaram embaixadores para normalizar as relações diplomáticas, rompidas em 2019. Vamos falar de esporte. Hora do boletim Esquenta Qatar 2022. Hoje, Leonardo Félix fala sobre o Mundial de 1958, quando o jovem Pelé foi revelado ao planeta. Vamos conferir. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar agora do Mundial de 1958 realizado na Suécia. Os 16 países classificados foram divididos em 4 grupos de 4 seleções e pela primeira vez houve sorteio dirigido por regiões geográficas. Cada grupo tinha um país sul-americano, um dos britânicos, um do leste europeu e um da Europa Ocidental. Os 2 primeiros de cada grupo passavam de fase e a partir daí o confronto seria de mata-mata. Just Fontaine, centroavante francês, foi goleador da competição, com 13 gols em 6 jogos. Essa é uma marca recorde em mundiais que ainda não foi batida. Nesta Copa surgiu Pelé, com apenas 17 anos. E outro destaque canarinho foi Garrincha. O time ainda tinha craques como Didi, Nilton Santos, Djalma Santos e Zito. Até conquistar seu primeiro título mundial, o Brasil passou pela Áustria por 3-0, empatou com a Inglaterra por 0-0, bateu a União Soviética por 2-0, o País de Gales por 1-0, a França na semifinal por 5-2 e repetiu o placar na final, contra os donos da casa. Faltam 82 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. A NASA remarcou para sexta-feira o lançamento do foguete Artemis 1. A missão pretende voltar à Lua depois de 50 anos. O chefe da missão citou as dificuldades encontradas ao tentar algo extremamente novo. Vamos conferir o que ele falou. É um negócio incrivelmente difícil. Estamos tentando fazer algo que não foi feito em mais de 50 anos. Estamos fazendo isso com novas tecnologias, com novos operadores e novas equipes, e um novo comando no controle, um novo software. Estamos aprendendo ao longo do caminho. O lançamento do novo foguete da NASA para a Lua foi cancelado nesta segunda-feira devido a um problema técnico com um dos motores principais. O programa é o plano liderado pela NASA para voltar a enviar seres humanos para a Lua como um trampolim para uma eventual viagem a Marte. O nome Artemis foi escolhido para ecoar Apollo, como foi chamado o programa espacial tripulado desenvolvido pelos Estados Unidos na década de 60. A NASA vai utilizar o conhecimento adquirido com o programa Artemis sobre trajes espaciais, veículos, propulsão, reabastecimento e outras áreas para preparar uma viagem a Marte. E ainda falando sobre o espaço, um grupo de astrofísicos internacionais, incluindo um brasileiro que representa a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, descobriu um exoplaneta coberto de água que fica a 100 anos-luz da Terra. Ele ganhou essa definição por ter sido encontrado fora do sistema solar.
De acordo com os pesquisadores, ele tem características parecidas com as da Terra, mas possui raio, massa e densidade bem diferentes. A água representa cerca de 22% do planeta e, por isso, o grupo acredita que exista condições para o desenvolvimento de vida por lá. Ele foi batizado de Superterra e está localizado próximo da zona de observação do telescópio espacial James Webb. Com isso, ele é considerado um dos principais alvos para a caracterização atmosférica no futuro. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Uma ótima terça-feira para você.